que foi. Abra sua Bíblia aí no texto de Gênesis, eu quero continuar estudando com você. Nós paramos aí no capítulo 12, falando sobre Abraão, e eu gostaria de ler o texto agora, seria o texto que nós lemos no começo, que é Gênesis capítulo 19. Vamos ler então, e aí vamos orar. Gênesis 22, Abraão é provado. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu-lhe ele, eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí segue o texto, Abraão então faz o sacrifício com o animal que estava preso pelos chifres nos arbustos. Depois, o verso 15. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, vamos repetir? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, edifica o nosso coração, edifica-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito bem, como, meus irmãos, Abraão alcançou a aliança com Deus, como ele se tornou o pai da fé. No último culto, nós ouvimos a respeito disso, no texto de Romanos, nós ouvimos a respeito do modelo que Abraão se tornou para todas as gerações. Ele é chamado de pai da fé. Eu quero só relembrar aí esse entendimento. Abraão não tinha uma Bíblia para ler. Abraão não tinha a estrutura de conhecimento que nós temos hoje. Inclusive, existe uma música muito bonita, inclusive, mas que a letra não está de acordo com a Escritura. Eu não venho ao caso de dizer os cantores, mas a letra é conhecida, né? Você já ouviu aquela música, Teologia para Explicar? Você já ouviu aquela música, Teologia para Explicar? Ninguém explica a Deus, aliás. Já ouviu? Aí surge a pergunta, se ninguém explica a Deus, qual o objetivo da Bíblia? Não é uma pergunta interessante? Vocês estão entendendo? Olha só. Inclusive tem uma cantora que defende muita promiscuidade, muito famosa, que essa é a música evangélica que ela gosta. Por que será? Né? Aí a resposta, se ninguém explica a Deus, todo mundo que aparecer explicando não vai ser ouvido. Entenderam aí? Na visão da pessoa que só ouve a música evangélica e não se converteu, não se prostrou. Hoje na internet você vai observar que tem pessoas completamente arredias a Deus, buscando interpretar a Bíblia, mas para destruir, eu estava ouvindo mensagens, e aí tem aquelas mensagens que, quando você termina de ouvir, já entra outra, né? E aí, eu ouvi um testemunho de um instrumentista de uma cantora famosa, que já até partiu para a glória já.
Meus irmãos, eu achava que ele ia dar testemunho, que é uma bênção e tal, mas ele estava ali para testemunhar que as coisas de Deus não são do jeito que são ditas, e que ele nunca viu um milagre na frente dele, e que só se orava pelos milagres, mas não se via esses milagres acontecerem. Ele não via paralítico andar, cego ver, né? E aí eu parei assim um pouco, eu estava ouvindo, só ouvindo o áudio, e fui olhar. O canal da pessoa tinha objetivo, aquela que estava entrevistando o ex-músico, né, do evangélico, ele tinha um objetivo de provar que Deus não é o que o povo diz e que a Bíblia não é o que todo mundo pensa. Ou seja, a Bíblia é um livro qualquer e que alguns acreditam piamente, aí começou. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, mas olha só. Aí eu costumo dizer, e eu ouvi isso de uma pessoa muito sábia, e concordo plenamente, tanto é que repito, que a pessoa, para provar que Deus não existe, ela tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar muito, irmãos. Porque só a existência da pessoa já é um milagre, né? Você para pensar, ó, eu estou aqui falando, ao mesmo tempo, o meu cérebro está comandando inúmeras coisas no meu corpo, para que eu consiga olhar para você, respirar, ouvir, o corpo, os dedos, ó, o cérebro está ordenando aqui sobre o dedo mindinho, o coração está pulsando para o corpo todinho, e ao mesmo tempo eu estou falando de algo complexo. Perceberam? Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Agora, vai fazer um robô. Por que ainda não existe um robô fácil aí, irmãos? Porque a mente humana é muito complexa. Eu ouvi a respeito da comparação de um computador com a mente humana, e eu até achei que estava errado ali, irmãos, era demais. A pessoa colocou a metragem cúbica de computadores para poder chegar perto do cérebro humano e a complexidade, seria preciso uma área, eu não lembro mais a metragem cúbica, mas uma coisa excomunal para chegar perto. Aí está o porquê que você ainda não viu alguém chegar e dizer, temos já um computador que é igual ao cérebro humano. Não é possível fazer. Eu acredito que não será possível jamais, mas Deus concedeu a sabedoria ao homem para que ele exercite a obra da criação. Aliás, a sabedoria do homem é uma prova da existência de Deus, porque Deus deu ao homem uma capacidade semelhante a ele, porque fomos criados à semelhança de Deus. Quando você disser assim, ao homem tem afrontado a Deus por meio das descobertas científicas. Não, meu irmão, o homem está treinando, ele está ensaiando que nem uma criancinha com sapato de papai. Não tem aquela criança que com bem pezinho pequeno, aí pega o sapato do pai, vai tentar andar, cai. Esse é o homem. Por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, só basta você ver a criação. Eu citei aqui há tempos atrás, gosto de repetir isso, que foram estudar os mosquitos e aumentando a anteninha do mosquitinho, esse da dengue mesmo, que você já conhece bem. Aumentando a anteninha do mosquitinho, descobriram que a impressão digital dele é a anteninha. Nenhuma anteninha é igual à outra. Nenhuma delas. Você pode fazer aí milhares de mosquitos, aumentar. Toda anteninha é diferente da outra, com uma impressão digital. Aí a gente olha para o mosquito, parece ser uma coisa ínfima, você mata com um toque de mão, mas ali tem uma complexidade que, se o homem for tentar imitar, não consegue. Não consegue. Por exemplo, o QR Code é uma tentativa de fazer algo semelhante à impressão digital. Uma tentativa, só uma tentativa, uma sombra. Agora, por que é uma sombra? Porque Deus só ordenou e o homem foi feito. Olha só como é que foi. Deus ordenou e Adão veio a existir. E a partir de Adão e Eva, num sistema perfeito, todos que nascem têm uma impressão digital única. Pode ser gêmeo idêntico, mas a impressão digital e a retina é única. Olha que sistema. Você imagina, seria semelhante, irmãos, alguém criar uma fábrica de carros
e a fábrica funciona sozinha, e cada carro que sai, sai diferente. Deu para entender aí? Aí você logo já deve ter pensado, não é possível. Pois é, mas Deus faz. Ele fez isso com o homem. A pessoa se casa e, sem ordenar o cabelo, sem ordenar nenhum traço, já vem automaticamente. E quem criou foi Deus. Ah, não, foi eu e minha mulher, pastor, que fizemos lá em casa. E foi uma bênção, que eu amo minha esposa e tal, tive muitos filhos. Ah, meu irmão, você não fez nada, você pegou água e pegou o café e uniu. Você pegou água e uniu. Deu para entender isso, irmãos? Você só tinha um elemento, o outro lado tinha outro elemento, uniu, mas quem criou ambos os elementos foi Deus. E ninguém pode dizer assim, meu filho, pare de crescer. O crescimento é automático. Então, tudo que Deus fez é absolutamente um anúncio do seu poder. Deus anuncia o seu poder. Mas você vai encontrar muita gente que se esforça para dizer que Deus não existe. E como tem, irmãos, pessoas frustradas. Aliás, toda pessoa que eu já acompanhei, que não conseguia crer em Deus, ou era revoltada com Deus, todas elas, eu não me lembro de alguém que era assim, família linda, maravilhosa. Teve um excelente pai, excelente mãe, não passou nenhum tipo de necessidade, não teve nenhuma situação que pudesse dizer, eu sofro por causa disso. Eu não encontrei alguém que não crê em Deus com a vida maravilhosa desde a infância. Normalmente, não teve o pai. Né? Normalmente, a pessoa chega para mim, pastor, fulano é ateu, pastor. Eu digo, como é que foi o relacionamento com o pai? Aí, o que eu sempre ouço? Não teve. Não teve. Aí a pessoa olha para aquele pai e ali a transfere para Deus de forma inconsciente. Inconsciente. É aquele que não consegue acreditar. E aí é candidato a ateu. Né? Quando eu digo não consegue acreditar, no caso dos que eu acompanhei, são pessoas que dizem assim, pastor, eu estou no culto, as pessoas estão sentindo a presença de Deus. Eu já vi gente chorando do meu lado, eu não consigo sentir nada, pastor. Consigo sentir nada. Eu leio a Bíblia, não consigo crer. Eu fico toda hora com dúvida. E aí eu pergunto, e como é que foi o seu relacionamento com seu pai? Pastor, eu não conheci meu pai, pastor. Entenderam aí, irmãos? Muito forte isso, né? Quero reforçar, abrir um parênteses aí. Zele pelo seu casamento, invista no seu casamento, porque por trás de separações tem danos inimagináveis, inimagináveis. Com todo respeito a você que lutou, mas não foi possível, seu casamento acabou, você se arrependeu daquilo que você tem errado e você recomeçou a sua vida. Mas nós não podemos deixar de falar essa realidade. Né? Você já sabe o princípio que nós utilizamos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós vivemos podemos transformar em modelo. Como assim? A pessoa se separou, aí agora ela já não consegue reprovar a separação. Os irmãos estão entendendo? Porque ela se separou, como é que ela vai reprovar a separação? Eu quero tranquilizar o seu coração e dizer para você que o modelo para você é a partir da Escritura, não a partir da experiência de vida. Amém, queridos? Então, como que você vai continuar defendendo a não separação dos casais? A partir da Escritura Sagrada. Aí, se alguém chegar e tentar tirar sua autoridade, mas você se separou. Eu digo, olha só, a minha experiência pessoal não é modelo para ser seguido, e ainda que eu estivesse casado, não é modelo, porque o modelo que firma na fé, eu acredito que assim fica melhor, o modelo que enche o coração, que vai no profundo da alma, é o Senhor por meio da sua palavra. E Ele manifestou o verbo vivo entre nós, Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre nós. Eu sempre digo isso, e eu já arrumei problema por isso já com má compreensão. É a história da vovó.
vovó é uma bênção, irmãos, é uma maravilha. Só que nós não podemos transformar a vovó em um modelo de Deus. Quantos estão entendendo? De pai, de mãe, né? Pastor, se não fosse a minha mãe, pastor. Olha só, sua mãe é para celebrar os netos, mas a responsabilidade é sua. Diga amém aí, meu irmão. Então, a avó, o avô, vai celebrar, vai se alegrar, mas diante de Deus não transfere, não. Vamos acabar com essa pouca vergonha, né? Quem defende isso, meu irmão, isso é uma vergonha. Senão Deus tinha criado Adão, Eva e já vovô e vovó, né? Está lá vovô e vovó já junto no pacote, é modelo para a família. Modelo é esse, foi criado desde o começo. Mas não foi assim. O texto diz, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a mulher. Então, eu estou assim, só numa breve introdução, falando aos irmãos, que nós temos uma caminhada muito forte para trilhar, e isso requer muito empenho, muito empenho. E esse empenho está comprometido a não existir, porque no nosso tempo há uma impressão de que é somente participar de uma reunião de oração, é somente participar da igreja, vindo aos cultos, e a bênção parece que não está ligada a uma vida diante de Deus. É que nem adorar a Deus. Você vem e adora, é uma bênção no culto, que maravilha, mas a verdadeira adoração envolve sua vida. Senão a gente mandar fazer uma fila, canta aí. Pronto, irmãos, o frade todo está adorando a Deus. Nesse momento agora, você acha que se a gente reunir 100% do bairro e eles cantarem o hino mais bonito, todos eles estarão adorando a Deus? Os irmãos acham isso? Você sabia que existem pessoas que acham? Que acham que pelo fato de proferir uma letra, por exemplo, agora, a luta é tão grande, irmãos, que a pessoa, por exemplo, ninguém explica a Deus, é uma música linda, tecnicamente. Teologicamente é um problema. É um problema. Por quê? E a Bíblia serve para quê, irmãos? Para que Deus protegeu a Escritura Sagrada? Para não ter explicação sobre ele? A Bíblia, se a gente fosse resumir o que é a Bíblia é a exposição do coração de Deus para com o homem. Você quer saber como é que Deus pensa, como é que Deus almeja a sua vontade, só é você olhar para a Escritura. E ela tem explicação para o homem a respeito do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei. Agora, conhecer a dimensão de Deus, a amplitude de Deus, irmão, segundo a Escritura, nem na glória nós vamos esgotar a amplitude de Deus. Segundo a Escritura. O entendimento que se tem é que lá na glória, eternamente, nós estaremos celebrando a Ele. E isso não acontece com alguém limitado. Irmãos, eu tenho facilidade de entender isso. Por quê? E todos que têm alguma experiência com Deus também têm facilidade. Você lembra naquele dia que você estava orando e você sentiu a presença de Deus tão forte que você abriu os olhos porque achou que Deus estava ali pessoalmente mesmo? Não, aqui está o próprio, né? Veio o próprio. Normalmente a pessoa ela teve um efeito físico muito forte com o impacto da presença de Deus. Mas aquilo foi só uma sombra do dedinho de Deus, foi só uma sombra da sombra, a quilômetro de distância da sombra do dedinho de Deus, irmãos. E aí, quando a Bíblia me mostra que eternamente vamos adorar diante dEle, eu lembro daquela experiência. Eu já tive experiência com Deus, contei aqui, que eu não vi o tempo passar. Não vi o tempo passar.
E eu fiquei impressionado, porque eu estava de joelhos, não doeu o joelho, não vi o tempo passar, é como se fosse um estalar de dedos, mas tinha passado algumas horas. E isso me trouxe um vislumbre do que deve ser habitar com Ele e vê-lo face a face. Só um vislumbre. E aí eu quero trazer de novo esse assunto, que se você não teve alguma experiência palpável com Deus, que mudou a sua história, você precisa ter. Uma fala de oração que eu tinha no início: Senhor, como eu vou falar do Senhor se eu não conhecer o Senhor, basicamente? Como? E o combustível para nos manter com os pés firmados é essa comunhão profunda com Deus. Essa comunhão. E eu quero, então, observar, agora, indo para a mensagem de hoje, retomando aí Gênesis 22, eu comecei pelo final. Eu comecei lendo o brado do Senhor. O anjo do Senhor bradou desde o céu para Abraão. E ele declarou uma aliança. Na segunda parte do brado está a aliança. Como é que é? Diz o texto assim, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Notaram aí? Vamos relembrar aqui o princípio do juramento. Para que servia jurar? Toda vez que uma pessoa, isso em todas as épocas, inclusive na época de Abraão, tanto é que Deus segue esse padrão, ele conhecia essa linguagem: por mim mesmo jurei. Era comum a pessoa declarar na presença do seu Deus um negócio firmado. Não havia escritura, viu, irmãos? Nenhum tipo de documento. Pelo menos até onde se sabe, não há indícios de documento. Aí eu quero explicar para os irmãos alguns trechos da Bíblia, né? Por exemplo, quando Ló está na entrada da cidade. Na entrada da cidade era onde era feito negócios, onde se negociava. E os negócios estavam ligados a testemunhas. Você vai encontrar, por exemplo, Abraão comprando o terreno que ele enterrou a sua esposa, Sarai. Mas para ele comprar aquele terreno, ele foi negociar com o dono do terreno e ele fez na presença de várias testemunhas. Você vai encontrar depois Deus normatizando isso, vamos dizer assim, normatizando, pelo menos a regra da obediência, que é: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. É um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Infelizmente, muita gente compreende errado esse texto, né? Está lá a pessoa: ai meu Deus, misericórdia, Senhor Deus. Aí alguém corrige: não tome o nome de Deus em vão, toda hora você fala o nome de Deus. Ou então alguém está falando besteira e fala em Deus. Verdade que se estiver falando besteira não deve mesmo. Mas falar, ai meu Deus, não é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, no texto dos 10 mandamentos, significava firmar um negócio sabendo que não vai cumprir. E aí você invoca Deus e você estará então tomando o nome de Deus em vão. Ele foi testemunha para que algo fosse firmado que não será firmado. E é um pecado. Aliás, irmãos, nós temos que renovar esse entendimento de Deus como testemunha. Qual é o grande acontecimento na sociedade que Deus se faz testemunha? Qual é? Casamento. Casamento. Então, no dia do casamento, Deus se faz testemunha. Deus se faz testemunha. Diante do ministro, diante do juiz de paz, no cartório, Deus se faz testemunha. Por que Deus faz testemunha? Porque a pessoa está dizendo: eu quero adotar a ideia de Deus para mim.
Qual é a ideia de Deus, o plano de Deus, a família? Então, a partir do momento que você se aposta desse plano, você está aderindo ao plano dele, seja da igreja ou fora, tá, irmãos? Seja da igreja ou fora. Infelizmente, eu quero até abrir um parênteses aqui, para aproveitar para falar para os irmãos. Se você não entender, ficar escandalizado, depois me procure, que eu quero tirar a dúvida e gastar mais tempo tirando a dúvida. Mas, irmãos, está muito complicado hoje em dia esse assunto do casamento. Está muito complicado. Muito difícil por quê? Porque cresce o número de pessoas que querem tirar foto no dia do casamento, mas não tem a mínima impressão do que estão fazendo. Cresce o número. E aí, de vez em quando, né, aparece um assim: pastor, eu queria que o senhor fizesse meu casamento. A motivação é porque às vezes foi para algum casamento que eu fiz e achou muito bonito, né? Considero que tem tanta gente que faz muito mais, muito melhor. E de vez em quando fico maravilhado com alguns casamentos que eu vejo. De vez em quando eu puxo alguns casamentos para olhar também, para ver se eu aprendo, né, alguma coisa nova, enfim. Mas eu tenho encontrado, irmãos, inúmeros casos onde as pessoas querem o casamento, mas não querem saber a respeito da seriedade do casamento. E, biblicamente, quando você faz a cerimônia, o oficiante, ele deve invocar o nome do Senhor sobre aquele casal. Agora, você imagina um oficiante que invoca o nome do Senhor sobre um casal, que eles mesmos não querem nada. Estão casando ali porque não tem o que fazer. A minha mulher quer, pastor. É ela que quer. Você imagina isso? Biblicamente, a mulher tem que estar plenamente separada para o marido. E o homem tem que estar plenamente separado para a esposa. Biblicamente, a mulher tem que estar plenamente sabida, ela tem que ter o conhecimento do que é a missão dela, que vai se tornar esposa daquele homem. Um dia me perguntaram: pastor, infelizmente, eu não me guardei para o casamento, e o que eu faço agora, porque gostaria de usar branco? Eu digo: sem problema, pode usar. Eu digo: mas por quê, pastor? Não seria inadequado? Eu digo: não. Se fosse inadequado, a igreja não poderia estar de branco na vinda do Senhor. Por quê? Porque todos nós estávamos em pecado. E Ele veio e nos salvou e nos deu as vestes brancas. Na vinda do Senhor, nós como igreja e noiva, estaremos separados para Ele e as vestes serão brancas. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Mas sempre foi igreja, irmãos? Sempre foi? Não. Eu não estou desvalorizando o valor da virgindade, tá, irmãos? Quem está se guardando deve continuar a glorificar a Deus. O homem e a mulher que se guarda para o casamento exalta o nome do Senhor. Mas muitas pessoas vieram para Cristo após uma vida de pecado e com idade adulta. Então, o que será desta pessoa? Orientação: ela deve se corrigir, se consertar diante de Deus, pedir perdão, e assim tem feito, pois está em Cristo. Então, o seu passado foi apagado, e ela agora está como noiva, esperando o dia que o noivo vai vir buscá-la. O noivo, ele providenciou condições para a noiva. E aí vem um princípio, porque que o homem ele tem que ter condições de se casar. No Antigo Testamento, na lei, está escrito sobre o dote. Por isso que um homem que quer casar, ele tem que ter condições de levar essa senhora, essa futura senhora, para casa, após o casamento. Esse entendimento, irmãos, é a realidade do nosso tempo? Casamento, para muita gente, é como quem troca de roupa.
Vou casar. Aí eu perguntei um tempo desse, eu disse, olha, qual é o seu nome? Aí a pessoa diz, né, na hora de pessoas de fora, né, irmãos? Pessoas não crentes que querem que eu faça o casamento. Eu tenho pensado o que é que eu vou fazer, meu pai, porque eu já pensei até em não fazer mais, para ninguém que seja não crente. Porque eu não tenho como conferir, pelo menos de acordo com a palavra de Deus. A pessoa não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Eu vou invocar o nome do Senhor no dia lá, possivelmente. Não sei, irmãos, não sei. E aí, regado a uma outra situação. Se você pensa assim, você já morreu espiritualmente. Então, eu estou aqui dizendo para você, é um tempo difícil. Pastor tem que ser muito macho. Não pode ter medo de cara feia. Aliás, cara feia para mim é fome, a pessoa está com dor de cabeça, alguma coisa. Traga um remédio, né? Mas eu não me deixo intimidar. Peço a Deus, Senhor, me sustenta, meu Pai. Não é? Porque, meus irmãos, para servir a Deus, você não vai poder agradar todo mundo. Não vai dar certo isso. Aí, ontem, eu já passei a mão no telefone, né? Aí já liguei para um candidato a casamento, uma pessoa queria que eu fizesse o casamento de um parente. Eu digo, olha só, fulano de tal vai casar esse ano ainda? Vai, pastor. Está contando comigo? Não, pastor, vai ser outra coisa, vai ser... Eu digo, beleza, então. Aí eu expliquei para a pessoa como é que seria agora. Porque, irmãos, nós precisamos que as pessoas tenham pelo menos o conhecimento do que é ser uma mulher e ser uma esposa e uma mãe. Nós queremos que os homens tenham entendimento do que é ser homem, do que é ser um pai, do que é ser um governador, um marido, um esposo. Mas isso vai demorar muito. Meu irmão, se você não quer dedicar tempo para saber como lidar com a mulher que você diz que ama, por que é que eu tenho que fazer o seu casamento? É ou não é, irmãos? Então, você já ora pelo seu pastor, para Deus dar graça, proteger, né? Eu até brincava, eu digo, rapaz, eu vou dizer não, de vez em quando eu vou estar passando na rua, Deus o livre, alguém joga uma pedra. O que foi? O casamento. Né? Eu tive uma vez uma luta, irmãos, com isso. Uma pessoa pediu que eu fizesse o casamento da filha, isso eu estava com uns 2 anos aqui. Eu digo, pois não, faço. Sim, claro. Aí ela disse, pastor, só tem uma coisa, provavelmente o documento não terá saído. Eu digo, minha senhora, se o documento não tiver saído, eu não posso fazer. Não, mas vai dar tudo certo, pastor. Irmãos, deu a véspera, eu fui atrás. O documento não saiu. O que eu fiz? Não fiz. Meu irmão, aí você vê um siri na lata, porque a mulher ficou braba, saiu batendo porta aqui na época. E eu disse para ela, eu digo, minha senhora, se eles não estão com o documento pelo cartório, não deu tempo de sair, marcaram a data e pagaram a festa antes do previsto. Se eu orar lá no dia e nada, será a mesma coisa. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos diante das leis, e de acordo com as nossas leis, um casamento só tem respaldo se for com o documento emitido pelas autoridades. Então, eu não poderia invocar o nome do Senhor para um casamento que não está de acordo com a documentação. Agora, vai entender isso com a festa contratada? Perceberam aí? Chega a ser até perigoso ser o pastor, né? Pensou lá no interior, isso é lá no interiorzão do Acre, irmãos. Acaba com uma espingarda enorme do lado. Vai fazer, não? Né? Estou brincando, né, irmãos? Isso não existe mais, mas você entendeu. E aí, voltando aqui para o texto, é muito bonito nós ouvirmos o que aconteceu com Abraão. É ou não é, irmãos? Veja bem, parece que eu saí do contexto, se bem que, é claro, eu acrescentei muitos assuntos aqui, mas eu estou falando sobre o valor de ter feito primeiro por onde?
para que depois tenha o benefício. Quando nós lemos essa palavra de Deus para Abraão, todo mundo celebra, que bênção, meu Deus, que bênção foi com Abraão. Olha o que Deus diz para Abraão. Só, meus irmãos, que isso para acontecer, teve muito trabalho. Só para os irmãos terem uma ideia, volte um pouquinho aí no texto de Gênesis, aonde você encontra aqui, por exemplo, no capítulo 18. No capítulo 18, nós encontramos o seguinte, olha só. Depois apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no meio do calor do dia. Certo? Ou seja, devia ser meio-dia, mais ou menos. É o que dá a entender. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens. Todo mundo está comigo? Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse-lhe ele, Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore. Trazei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam, faze conforme disseste. Eles responderam, certo? Aí olha só o que Abraão fez. Primeiro que ele já mandou vir trazer aqui a água, né, para eles descansarem e tal, beleza? Aí o verso 6, Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Irmãos, isso aqui parece ser pouca coisa, mas não é não, viu? Isso aqui era muita coisa, muita coisa. Muito bem, depois, verso 7. Então, ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Veja bem, ele recebeu ali a presença dos anjos do Senhor, e ele correu para tratar bem. Foi ou não foi? O homem vai lá no rebanho e pega o animal no melhor do crescimento e manda matar agora, é para hoje. Ou seja, para receber aquela visita, ele deu o melhor que ele podia. Isso despendeu de recursos, despendeu dele investir tempo e de abrir mão do que ele tinha para poder tratar bem. Aí ele parou aí, só nisso? Verso 8, tomou também coalhada. Se você não tomou café, você está muito brabo agora, né? Hein? Hein, irmãos? Irmãos, uma coalhada feita com leite de verdade, né? É um negócio extraordinário, ninguém quer mais nada, só isso. Tomou também coalhada, leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Abraão participou? Não, ele ficou em pé. Quem era o garçom aqui, irmãos? Abraão. Quantos anos tinha Abraão? Quem lembra aí? Quantos anos ele tinha aqui? Deveria ter já os seus 90 e poucos anos. Então eu pergunto a você, como é que seria se fosse com você? Primeiro, irmãos, o entendimento da maioria dos cristãos. Eu sou simples porque Deus é simples. Se eu recebesse o Senhor na minha casa, preparar comida, não veio só me abençoar espiritualmente? E eu fazer alguma coisa? Os irmãos estão entendendo? Ah, pastor, isso é fundamento para arrancar dinheiro do povo, para dar oferta?
Não falei nada sobre trazer dinheiro para a igreja, irmão, pelo amor de Deus. E se alguém tiver esse entendimento aí, isso aí não tem nada a ver com nada. Qual é a ênfase que eu estou dando? Vamos aplicar para o nosso tempo? Cristo entrou no seu lar. Ele veio te visitar e ficou. Fez ou não fez isso? Ele entrou na sua vida quando você se converteu. Mas se nada mudar, você continua do jeito que ele chegou. Como é que Abraão fez, irmãos? Ele se moveu para receber. Por isso eu quero deixar uma coisa aqui, não corra não, viu? Não corra não. Preste atenção. Você se converteu, no decorrer da caminhada, Deus falou que você tinha que mudar lá na sua casa. Você tinha que fazer uma pintura, você tinha que melhorar, tinha que consertar as coisas que estão ruins. Você se converteu e você assistiu um filme, Quarto de Guerra. Quem é que assistiu o filme Quarto de Guerra? Pouca gente, irmãos. Eu vou pedir que você assista esse filme. Sério mesmo, sério mesmo. Quem não assistiu ainda esse filme? Quarto de Guerra. Pelo amor de Deus, meu irmão, assista logo. Esse filme aí, todo crente tem que assistir. Né? Todo crente tem que assistir. Aí você assistiu o filme e você percebeu o valor de um lugar para buscar Deus. Mas isso você decidiu há anos atrás, até hoje você não fez. Aliás, meu irmão, você lê a Bíblia aonde na sua casa? Aonde? Olha só, revista Você S.A. Na época estava começando o home office. Já tinha home office. Numa época, isso aí nós estamos falando de 2008, mas já tinha home office. Aí, orientações para o home office. Não coloque o escritório no quarto. O home office é a pessoa trabalhando em casa. Por quê? Não coloque no quarto. Porque você terá a impressão, vai ter vontade de descansar ao invés de trabalhar. Mas se não tiver jeito, a revista orientava que você tinha que separar o ambiente do seu quarto. Quais são as formas de separar? Colocando uma cortina, que você puxa na hora que está trabalhando, ou fazendo uma pintura demarcando a área que não é o seu quarto. Porque a mente humana, quando olha, percebe que ali é outro local. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Revista secular de negócio. Outro detalhe que é orientado. Você que vai trabalhar em casa, você tem que se arrumar do mesmo jeito que você vai sair. Porque aí a mente humana entende que você está em outra visão e não em casa de pantufa, né? Irmãos, num frio desse, a pantufa é uma bênção, eu uso em casa. Não tem quem aguente, né? Principalmente eu que tenho uma alergia de espirro, basta ter um calafrio, eu espirro só 20 vezes. Mas não tem como trabalhar no home office com um ambiente desse, porque a mente humana entende o seguinte: estou descansando. Eu estou, como diz o carioca, de boa. E aí a produção está comprometida. Aí eu estou listando isso só para dizer para você que tem pleno fundamento que nós, muitas vezes, não buscamos a Deus de verdade, porque não preparamos o ambiente. Tratamos Deus como alguém de casa e a gente continua de qualquer jeito para Ele. E a gente chama isso de intimidade. Eu já disse aqui, irmãos, vou repetir. A intimidade com Deus não está ligada ao palavreado. Intimidade com Deus está ligada à sua obediência, de andar em Cristo. Tem intimidade quem entendeu que foi salvo, convertido, para andar em santidade, e essa é a intimidade que faz com que Deus ouça você e veja você. Por isso que essas músicas, já citei, essas músicas que chamam Deus de você, não tem um texto bíblico que alguém chame Deus de você. Não existe texto na Bíblia que Deus foi chamado de você. Não existe.
Isso é coisa de cantores que não procuraram estudar, pelo menos, para fazer as músicas. Quando, por exemplo, o João tinha intimidade com Deus ou não tinha, irmãos? Tinha. Ele viu o Senhor lá na ilha de Patmos, viu. Mas viu tanto que quando viu, caiu no chão como morto. O texto dá a entender que ele se tremia todo, não se aguentou em pé. Intimidade com Deus não está ligada ao palavreado. Eu vou chamar Deus de você porque eu tenho intimidade, né? Eu tenho intimidade. Isso não existe. Não existe. Então, a intimidade, o entrai pelo novo e vivo caminho de Hebreus, que Hebreus declara, está ligado a alguém que entendeu a fé e pratica. Não a palavras vazias. E aí, nós estamos num ponto crucial. Por quê? Porque nós temos... Você vai encontrar pessoas e dizem, pastor, eu pelejei para acordar mais cedo, mas eu tenho sono, pastor. Meu irmão, como seria se você fosse sair para trabalhar? Eu tomaria banho. Se você for tomar banho primeiro... Irmãos, quando eu quero acordar de madrugada, tem que tomar banho, querido. Não tem como. Você vai dormir. A regra, eu leio ouvindo a minha voz, senão eu cochilo. Principalmente se eu estiver muito cansado. Eu leio, aí quando estou mais ainda, eu leio em pé. Eu já dormi andando, viu? Aí é quando eu já contei aqui que eu dei tapa em mim mesmo. Agora, por que isso? Porque o que eu estou fazendo aqui é muito sério. E não tem essa história de, Deus me entende, Deus me conhece, eu tenho minha intimidade com Deus. Meu irmão, você está inovando, é? Quer dizer que você conseguiu um jeito que não tem na Bíblia, e você chama isso de intimidade? Isso não existe, irmãos, não existe. Qual o objetivo dessa série que eu estou pregando? Nós estamos visando desfazer essa cultura de que qualquer coisa serve, de qualquer jeito faz, e não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. Eu estou dizendo, não é que você vai agora ter que fazer e tal. Eu estou dizendo que não tem esse, que receba Deus em casa e tudo está do mesmo jeito. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que algo tem que mudar. Mas eu não tenho condições, pastor, de comprar uma mesa e uma cadeira só para buscar a Deus. Meu irmão, o primeiro passo para não conseguir é dizer que não vai conseguir. Um dia me perguntaram, pastor, eu queria tanto conseguir uma tal coisa. Eu digo, o primeiro passo, você muda esse palavreado, filho. Mude essas palavras. Aliás, irmão, você quer ver seu casamento restaurado? Não diga que seu casamento está mal. Declare que seu casamento está em constante transformação. Declare que seu casamento está em tratamento. Mas não diga que você está com o pé na cova, que você está na beira do abismo. Você está querendo o quê, meu irmão, com um negócio desse? Já pensou, Jesus, vou curar você, mas aí Jesus diz assim, que a doença não saia. Não tem fundamento. O que ele falou? Seja curado. Definitivo, latente. Então nós queremos ser abençoados, recebemos Deus, Deus está na nossa vida, mas se as coisas não mudam, você não se move para fazer algo diferente, porque Ele chegou, você tem que pensar se Ele chegou mesmo. Você tem que pensar isso. E aí, irmãos, olha só, para finalizar, volte para o capítulo 22. Olha só quando Deus vai chamar ele para intimidade. Olha só. Verso 22, capítulo 20, verso 1 aí. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que te mostrarei. Olha só, Deus chamou para encontrar com ele, para fazer algo para ele, só que para fazer isso tinha que pegar o filho e tinha que imolar o filho.
Entenderam o nível do sacrifício? O sacrifício começou aqui já. O que Abraão fez? Fez, levou. Mas era só chegar lá? Não. Olha aí o que diz mais. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Pegou? Levantou-se Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, ou seja, preparou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, tiveram que acordar cedo também, e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha, cortou lenha. Você conhece alguém, meu irmão? Está lá o cabo, 5 horas da manhã, com o machado na mão, partindo a lenha, olha. Só quem ouviu a voz de Deus. Como é que seria hoje isso, irmãos? Meu servo, quero falar contigo, vou encontrar contigo em tal lugar. Meu irmão, se Deus falar assim que vai encontrar com ele lá no Morro da Constância, o cabo diz, não, senhor, aí não. Aí não, por que não fala aqui? Mas eu tenho que ir lá. Com todo respeito aos irmãos que sobem todo dia e descem, viu, irmão? Mas eu acho que você também está sendo feliz agora ouvindo isso. Porque, meu irmão, a pessoa... Você lembra daquela história do cabo que ia sendo enterrado? Aconteceu lá no Acre. Nessa época, enterrava a pessoa numa rede. Ia a madeira e a rede. E o morto ia lá dentro. Morto. Aí enterrar. Aí o fazendeiro ia passando, e aquela arrumação de gente. Meu pai contou essa história para mim, nunca esqueci. Aí, e aquele arrumação de gente, aí ele olhou, perguntou quem é que tinha morrido. Ah, morreu não. É o fulano. Ele é tão preguiçoso que ele pediu para ser enterrado que ele não aguenta mais viver, não. Até respirar pesa. É difícil. Irmãos, era desse jeito o caba velho. Aí um levando. Ah, meu pai. Aí, né? Irmãos, eu vou dizer um negócio. Ó, eu tenho para mim, abre parênteses aqui. Eu tenho para mim que esse negócio de preguiça tem um demônio da preguiça. Tem um capeta, não é possível. Só pode ter um demônio. A Bíblia não fala isso, irmãos. Mas eu tenho me dá a entender, porque se Deus mandou trabalhar e o caba não quer, só pode ser um capeta, né? Mas é só um pensamento pessoal. Aí o fazendeiro olhou e disse, ele não tem condições de trabalhar. Aliás, o rapaz disse, até respirar para ele é pesado, quanto mais trabalhar. Aí ele quer que a gente enterre ele logo. Não, rapaz, faço isso não, dou uma saca de arroz para ele. Irmãos, o cabra velho, com muito esforço, levantou a cabeça da rede. E ele perguntou, é com casca ou sem casca? O pessoal não conhece isso, né? Vai comprar o arroz ali. Irmãos, aliás, o cabra vai comprar o arroz. Menino, vai comprar o arroz. Aí o menino, mas mãe, comprar o arroz, 5 quilos, pesa. Né? Aliás, esse tempo agora é um tempo que o cabra não pode carregar peso, vai dar problema na coluna. Mas é um garoto ainda. Não, mas eu já estou vendo lá na frente os 5 quilos. Tá bom, mas aí, voltando para o cabra velho, aí ele levantou a cabeça e perguntou, é com casca ou sem casca? Irmãos, quem já fez isso? Quem aqui já limpou arroz, irmãos? Tirou a casca do arroz no pilão. Eu já, viu? Eu tenho um músculo seco aqui, mas é porque desde pequeno, lá em casa tinha um pilão, aquele pilão grande, feito, esculpido manualmente no formão, e nós fazíamos isso. Eu me lembro de ter feito. Meu pai plantou arroz já. Aí, ele levantou a cabeça, é com casca ou sem casca? Aí o fazendeiro disse, é com casca. E então ele disse, então segue o enterro. Meus irmãos, essa cultura sempre existiu, de pessoas tão preguiçosas. Eu me lembro, irmãos, teve uma vez uma pessoa que se aproximou aqui da igreja,
e estava frequentando, visitando, estava passando muita necessidade. Aí eu não consegui levar até a casa da pessoa a cesta básica. Uma pessoa está recém-chegada aqui, está precisando de ajuda. Aí terminou o culto, eu levei a pessoa e disse, olha, está aqui para você. Eu achando que a pessoa ia se alegrar, irmãos, a pessoa botou a cara feia. E aí depois levou com muito custo, e aí eu fui visitar a pessoa. Chegou lá, a pessoa estava muito chateada comigo, magoada, porque eu havia constrangido ela, depois de um culto, levar a cesta básica para casa. Estou magoado, pastor, o senhor me humilhou. Irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei assim. Porque eu já tinha visto de tudo, eu achava. Mas esse é o coração humano, o coração sem Deus. E aí eu me ajeitei na cadeira e vamos para a pancadaria, porque a pancadaria foi feia. Eu tive que dizer um monte de coisa. Infelizmente, eles não permaneceram. Mas você para pensar, alguém passando necessidade e consegue ver o constrangimento de levar o alimento para si mesma. Meu Deus, meu Deus. Então, irmãos, o que seria se Deus chegasse para você e requeresse algo que fosse despender tempo, recurso, sua estrutura, como foi a estrutura aqui de Abraão, 2 servos, o animal, teve que cortar lenha. Era o sacrifício. E aí diz o texto do verso 4, ao terceiro dia, acompanha aí, repita comigo, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Preste atenção, irmãos. A coisa fica mais pesada. Verso 5. Disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Olha aí, irmãos. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos a vós. Verso 6. Repita aí comigo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre, repita aí, e pôs sobre seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Hoje em dia, como é que seria? Os 2 servos olhariam e diziam, o senhor vai colocar essa lenha toda nas costas do menino? Meu Deus, que pai desnaturado. Você conhece a história do burrinho? Já conhece, né? Burrinho, o velhinho e o garoto iam puxando o burrinho. E aí o velhinho ia puxando o burrinho, o menino ia em cima do burrinho, passou um grupo de pessoas. O grupo de pessoas disse, meu Deus do céu, como é que pode esse jovem com tanto vigor, vai no bem bom em cima do burrinho, e o pobre do velho no sol quente, né? Puxando o burrinho ainda, servo do rapaz. Aí eles ouviram, mudaram. Foi o velho em cima e o menino puxando o burrinho. Passou outro grupo. Meu Deus do céu, o velho com tanta experiência, vai no bem bom e o pobre da criança puxando o burrinho. Mudaram, foram os 2 em cima. Passou o direito dos animais e disse, será possível que ninguém tem dó do pobre do burro? Um rapaz jovem desse, podia ir a pé no sol quente, e esse homem com tanta experiência, não sabia disso. Eles ouviram, irmão, ficaram bravos da vida, cada um pegou de um lado do burro, e saíram levando o burro. Passou outro grupo de pessoas e disse, rapaz, pode internar que esses 2 são doidos, não está vendo que num sol quente desse, tinha que ir em cima do burro. E eles vão levando o burro. Mas como eles são burros? Né? Esse burro aí fui eu que acrescentei. Mas eu digo a você, meus irmãos, como as coisas são.
Esse rapaz aqui, ele tinha estrutura. Ele não põe empecilho para isso. Não põe empecilho. E esse rapaz tinha tanta estrutura também espiritual. Quando chega a hora de imolar, ele pergunta: meu pai, está aqui a lenha. Até a gente imagina nordestino, né? Painho, está aqui a lenha, está aqui a peixeira, está aqui o fogo. Mas cadê o cabrito, né? Cadê o bode? Meus irmãos, o menino tinha um respeito pela autoridade do pai. Isso aqui não foi diferente do que nós entendemos pela Escritura. Abraão fez o dever de casa. Ele estava criando um homem. Ele estava criando um homem. É ou não é verdade, irmãos? Então, eu quero, nessa manhã, chamar a sua atenção. A gente lê aqui, como lemos 2 vezes, Deus bradando desde o céu. Abraão se tornou o pai da fé. Lemos o texto de Romanos todinho, lemos o capítulo todo. Meus irmãos, isso não foi feito de qualquer jeito. O que eu estou dizendo? Para que isso acontecesse, ele teve que injetar tempo, ele teve que injetar trabalho. E aí eu vou encerrar 2 minutinhos, irmãos, 2 minutinhos só. Eu vou encerrar, abra aí em 1 João, aí eu encerro. Por quê? Porque depois de pregar isso, se eu não finalizar com chave de ouro, que eu considero chave de ouro, que eu vou falar agora, não há êxito no que nós temos que entender aqui. Olha só. Lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 14. Capítulo 5, versículo 14. Olha aí. Eu agora quero observar com você que no Novo Testamento, quando Deus ordena para nós obedecermos, isso também vai precisar de dedicação, de injetar recurso e tempo. Vai dar trabalho obedecer a Deus. Vai dar trabalho, já estou logo dizendo. Olha só, irmão, se você entendeu que a vida cristã, você tem que dedicar tempo, você entendeu certo. Você entendeu certo. Vamos lá voltar àquela compreensão que nós temos que abolir isso. Fulano está desanimado. Eu ainda não encontrei um desanimado que eu acompanhei, que eu aconselhei, que estava lendo a Bíblia, orando e declarando a palavra de Deus. Eu não encontrei ainda. Normalmente a pessoa parou de orar, parou de ler, parou de ter comunhão com Deus. Não, aí começa, aí vai esfriando. Aí vai morrendo, aí daqui a pouco ela vai ver defeito em tudo. E o rebaixamento da igreja, não fizeram até hoje. Meu irmão, eu posso dar a solução para você. Você pode pagar o rebaixamento todo, nós vamos fazer semana que vem. Não é não? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se não foi feito, é porque a igreja não conseguiu levantar o recurso. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aliás, eu olho para cada coisa aqui, não tem uma semana que eu diga assim: Senhor, dai-nos, Pai, nos abençoe. Eu tenho meu coração extremamente envolvido com tudo isso. Porém, a ênfase maior é a edificação das nossas vidas. E não é preciso, para sermos edificados, bens materiais e alvos materiais para isso. A ênfase da igreja é a edificação do corpo de Cristo e não é necessário construções para isso. Diga amém, meu irmão. Isso tudo nós vamos alcançar, mas a ênfase é a sua edificação da sua família. E diz assim o texto, verso 14. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Observe bem, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que o texto está dizendo? Que a sua oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Como é que você tem a garantia que a sua oração está de acordo com a vontade de Deus? Você tem que conhecer a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Na Escritura Sagrada. A Escritura. Por exemplo, o marido, se ele não estiver tratando bem a esposa, o que é tratar bem a esposa, irmãos? É dizer sim todas as vezes? Não, meu irmão, se você está dizendo sim todas as vezes, você está tratando mal a sua esposa.
Por quê? Porque você é o governador. Não existe um governador que vai dizer sim 24 horas. De vez em quando ele vai ter que contrariar também. Porém, quando o assunto for o pecado. Aí as irmãs aliviaram agora, né? Hein? Está lá, a irmãzinha não orou aquela semana, não buscou a Deus, está desanimada, né? Aí ela chega para o marido e vem com as ideias que não tem fundamento. Aí o marido vai fazer o quê? Amém, amor, eu te amo. É assim? Não, irmão. Ele é o governador do lar, ele tem que olhar pelo bem espiritual da família. E naquela hora ela não orou e ela terá que ouvir o não do homem de Deus. Agora, sua mulher está pedindo para você pintar a casa e você diz não, tu olha bem, irmão. Aliás, meus irmãos, mexeu com a casa, não inventa de arrumar, porque você vai perder. Tudo que envolve estética, beleza, é direito dela e você trate de arrumar. Não tenho condições. Declare para ela um cronograma, nós vamos fazer até o meio do ano, nós vamos fazer até o meio do ano que vem, pastor. Mas pelo menos ela tem um norte. Eu tenho que dizer isso, porque vai que alguém pensa que é para dizer não para essas coisas. Olha, estou precisando de uma máquina de lavar nova, essa daqui já não está dando certo mais, olha aqui, a água fica do lado de fora, mais do lado de fora do que do lado de dentro. Meu irmão, tem que dar um jeito nesse negócio. Aí tu vai dizer não? Não é para isso que você vai dizer não. Todas as coisas que envolvem o bem-estar da família, você tem que projetar, planejar, vai dar certo. Não tenho dinheiro. Primeiro passo para você ter o dinheiro é você declarar que vai conseguir e que o Senhor Deus vai te iluminar e vai te abençoar. Deus está de acordo para você proporcionar para a sua família. Mas aí o caba bruto mais do que tudo e só fala com a mulher, que foi, mulher? E aqui é assim, aqui tem que governar. Digo, você está por fora, meu irmão, você está por fora, acabe com isso logo, antes que venha um raio na sua cabeça. Por quê, irmãos? Porque a mulher é o vaso mais frágil, ela tem que ser tratada com devida honra. Você tem que fazer essa mulher acordar que ela é linda, ela é maravilhosa e que ela é sua esposa. Se você for orar a Deus e você é um jumento de tração na sua casa, pode parar de orar. Pare logo. Que isso, pastor? Aqui na igreja eu mando parar de orar. Pare de orar, se arrependa, se conserte, peça perdão a essa mulher logo. E aí sim depois vai orar, porque Deus vai te ouvir. A Bíblia diz que as orações desse homem não serão ouvidas. Um outro fator, irmãos, que gera a pessoa não ter a oração de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Se ela está orando e pedindo perdão, mas ela não perdoa, ela não será perdoada. Não será perdoada. Ah, pastor, mas Deus sabe meu coração. Tudo bem, Deus sabe seu coração, mas a palavra de Deus é enfática. Você já tem que chegar falando com Deus, já tendo resolvido. Senhor, perdoa as nossas dívidas assim, completa aí, igreja, assim como temos perdoado os nossos devedores. Aí está lá a pessoa jejuando e orando para perdoar, mas nunca perdoa. Não sentir ainda no coração de perdoar. Já pensou se Deus viesse com essa história para você? Não senti, meu servo, de te perdoar. Eu acho que vou deixar você na penumbra. Há uns 10 anos, não te perdoarei. Já pensou um negócio desse? Aí não, né, pastor? Irmãos, o número de pessoas que vivem com o coração sempre cheio de rusgas, sempre cheio de probleminhas, sempre cheio de coisinhas. Meu irmão, se você vive sempre é porque você ainda é ferido. E o ferido, qualquer um que chega e toca na ferida, aflora. Você precisa ser uma pessoa inabalável. Quem são as pessoas inabaláveis? Aqueles que já declararam, eu sei que vão me magoar, mas eu já os perdoo antes mesmo de conhecê-los. Antes mesmo do que eles vão fazer. Não tem, irmãos, como ter pessoas ao redor 100% em Cristo toda hora. Você vai encontrar pessoas abençoadas, vai, que vão te abençoar, vai. Mas, infelizmente, em muitas vezes, há momentos que só tem ao redor pessoas
ou que não servem a Deus, ou que são crentes, mas não tem nada de crente. Crente nada. E aí o que vai acontecer com você? Você é o alvo. Porque eles, no pecado deles, eles vão arranhar você. E você já tem que ter declarado perdoar. É que nem ser pastor. Ser pastor, irmãos, eu durmo bem e acordo bem. Claro que já tive lutas em algum momento, porque estou sujeito a passar luta como todo mundo. Mas ser pastor é declarar que você está ali e você vai perdoar toda pessoa que te ferir. E o mais importante é a sua comunhão com Deus, porque sem comunhão com Deus, o resto do rebanho vai sofrer. E a sua vida vai morrer também. Sem a graça de Deus, não tem como pastorear. Não tem, irmãos. Você vai sair ferindo é todo mundo. Eu digo a você, já teve vezes que eu resolvi o meu coração liberando perdão sobre a igreja. Porque estava eu lá começando, mas a igreja não faz isso, mas a gente faz isso e aquilo outro, mas não faz aquilo. Aí eu digo, rapaz, irmãos, foi uns 2 tapas em mim mesmo, espiritualmente falando. Hein? Os 2 tapas, como assim? Rapaz, para com isso, que sem vergonhice é essa? Que pouca vergonha. Eu estou falando comigo, né? Então posso, né? Ninguém está chateado, né, irmão? Aí eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Eu quero agora liberar perdão sobre a vida da igreja. A igreja não me deve nada. A minha vida não é movida pelo que os membros da igreja fazem. Eu não estou falando fazer para o pastor, não. Eu estou falando sobre tarefas. Aí fica, irmãos, isso pode atingir o coração do pastor. Nós estamos aqui, por exemplo, na terça-feira. Na terça-feira estava o Arte Suave aqui. A garotada aqui, irmãos, um monte de menino aqui e tal. E aí eu olhei para a porta, não tinha um porteiro. Aí os irmãos já sabem, se eu chegar no lugar e eu ver que está faltando apoio, aí eu já chamei eu digo, cadê o porteiro? Pastor, fulano, mas não deu, ele não veio, não deu certo. Explicaram lá. Aí eu digo, para que eu vou ligar para poder vir para cá? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Aí chega um pai, uma pessoa que não conhece a igreja, não tem ninguém para receber. Isso é muito importante. A pessoa que está lá na recepção, ela é tão importante no meu entendimento como quem está aqui no púlpito. Porque se ela não receber bem lá, a pessoa pode dar meia volta e ir embora. E aí não ouviu pregação, não foi recebida, saiu com a má impressão. Então a gente olha às vezes assim para a recepção, a pessoa pode até achar, isso não é nada. É tudo de bom, nós, igreja, tudo que fazemos é importante. Então, irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus, preste atenção, é muito sério o que nós estamos dizendo. Orar e ser ouvido vai depender de constância para buscar na palavra. Você precisa, você que já tem um chamado, você que está sendo incomodado por Deus para ler mais a Bíblia, faça isso, porque se você não tiver a Bíblia encrostada aí na sua mente, você vai começar a orar o que não tem sentido. Irmãos, eu já tive uma experiência que eu fiquei escandalizado aqui na igreja. Já teve uma. Tinha uma pessoa visitando, a pessoa estava de veraneio aqui. Aí eu preguei naquele dia, o culto foi assim, extraordinário, aquele culto extraordinário. Aí no final eu digo, irmãos, o culto terminou tarde, eu vou ficar aqui na frente, se alguém quiser oração, eu estou aqui na frente. Aí veio aquela senhora. Veio a senhora, pois não, meu senhor, seu nome, tal. Aí ela se apresentou, disse que era do Rio, estava final de semana aqui, aí pediu oração, porque eu estava gostando de um rapaz, eu já contei essa história aqui, estava gostando de um rapaz, que queria que eu orasse para que desse certo. Uma senhora, aí eu, irmão, na hora do meu coração veio, não ore, não ore. Isso que ela quer não é. Aí eu digo, minha senhora, só desculpa a pergunta, mas esse rapaz está livre e desimpedido? Não, pastor, ele é casado. Irmãos, na hora eu abri os olhos assim, crente, frequentava igreja, membro de igreja lá no Rio. Como que alguém pode imaginar um pastor orar para que Deus desse a ela o marido de outra pessoa?
Como, irmãos? Eu me lembro de uma outra experiência onde eu pedi aos irmãos, eu tinha acabado de chegar aqui, tinha um irmão antigo na fé. Aí eu digo, abra a sua Bíblia em tal lugar. Irmãos, a pessoa estava procurando no Antigo Testamento um texto do Novo. Crente há muito tempo. Esse é candidato, irmãos, a desanimar na fé. Por quê? Passou a noite orando, mas suas orações não foram ouvidas. Porque Deus só responde orações de acordo com a vontade dEle. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, vamos orar. À noite continuamos. Meu Pai, nós queremos pedir misericórdia. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós queremos disponibilizar nossos bens e talentos ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de anseio por te buscar. Porque nós sabemos, Pai, que entender a Tua palavra demandará tempo, demandará dedicação. E nós, Pai, nós temos uma agenda tão concorrida neste tempo. O entretenimento nos assedia toda hora. Meu Deus, nos livra de nós mesmos, Senhor. Nós acreditamos pela Tua palavra, Senhor, que isso é muito importante. Que nós precisamos muito, Senhor, entender que nossos bens e talentos devem glorificar o Teu nome. Nos ajude, Senhor, a olhar para a caminhada de jejum e oração, sabendo que isso vai mudar sim a nossa agenda, mas não há outro caminho, esse é o caminho certo. Nos ajude, Senhor, a cumprir as palavras que o Senhor já tem falado conosco, de termos total dedicação, de termos um local na nossa casa para buscar a Tua face, um local para estudarmos a Bíblia. Senhor, é claro, dentro das nossas condições, mas um local que eu possa dizer, aqui eu tenho um momento a sós com Deus oficialmente. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe nesse domingo, nos dê um dia excelente, um restante de dia excelente, e que à noite possamos estar aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós e ilumine ainda mais o nosso coração com a Tua palavra. No nome de Jesus, levante as suas mãos. E agora